Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Amém? Quem quer ser imitador de Cristo aqui nessa noite? Você pode levantar sua mão e dizer: eu quero ser imitador de Jesus. Então aqueles que querem ser imitadores de Jesus, dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos conhecer um pouco dessa história desse homem que disse essas palavras: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma palavra muito forte. Eu não sei, aqui dentro do nosso ambiente, quem seria capaz de pegar um microfone aqui e olhar para vocês e dizer assim, ó: ei, me imitem, que vocês estarão imitando a Jesus Cristo. Quem teria essa coragem de vir aqui e dizer assim? Amém? Ninguém, irmãos. Ninguém teria coragem de chegar aqui e dizer assim, ó: olhe para a minha vida, me imite, que vocês vão ser iguaizinhos a Jesus. Temos alguém aqui? Difícil, irmão. Uma breve introdução daquilo que levou Paulo a dizer essas palavras. Paulo chega em Corinto, preste bem atenção, juventude. Paulo chega em Corinto, uma cidade da Grécia, uma metrópole muito famosa, muito rica. E a cidade de Corinto era considerada uma cidade turística, uma cidade portuária, uma cidade onde muitas e muitas pessoas iam para aquele lugar. Por quê? Naquela cidade havia um templo onde havia mais ou menos 1000 prostitutas religiosas que serviam naquele templo a deusa Afrodite. Então aquele lugar, os turistas iam para aquela cidade, porque era uma cidade que a imoralidade sexual já tinha sido tomada. Uma cidade intelectualmente arrogante, uma cidade materialmente falando, uma cidade rica, mas moralmente uma cidade corrompida. Era a cidade de Corinto. E Paulo chega naquela cidade, e a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chega dando saudações. Mas antes de entrar nesse detalhe, quando Paulo chega na cidade de Corinto, Paulo fica ali mais ou menos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio na cidade de Corinto. E Paulo estabelece ali a igreja do Senhor Jesus. Paulo vai naquela cidade e começa a pregar o evangelho, fica ali durante 1 ano e meio, e ali ele consegue levantar uma igreja. E uma igreja forte, uma igreja que estava vivendo a palavra. Eu queria que você abrisse lá, só para você ver, 1 Coríntios, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra vai dizer, olha como Paulo se apresenta essa carta para aquele povo. Olha só Paulo falando a respeito da cidade de Corinto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele continua dizendo: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha só, irmãos, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para você, vou representar aqui um pouquinho o que era a cidade de Corinto. Olha a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Era uma água pura, era uma água
onde as pessoas estavam bebendo de algo sobrenatural vindo de Deus. O próprio Paulo fala que havia dons dentro daquela igreja. Tome essa água. Quem está com sede aí? Tem alguém com sede? A água é boa, a água é pura. Está com sede? Toma um gole dessa água. Depois ele traz para o meu copo. Então aqui é a cidade de Corinto, aqui é a igreja de Corinto que Paulo estabelece. Alguém mais com sede? Então Paulo estabelece a igreja de Corinto num lugar onde a prostituição era algo que manchava aquela cidade, mas para eles era algo natural. Era algo natural. E Paulo estabelece a igreja, fica ali 1 ano e meio pregando o evangelho, levantando líderes naquele lugar. Silas se junta a Paulo. Timóteo também vai ser enviado para estar ali com Paulo também, auxiliando na igreja. Mas Paulo era um missionário, Paulo era itinerante. Então Paulo sai da cidade de Corinto e vai para a cidade de Éfeso. E aí Paulo fica 3 anos na cidade de Éfeso. E Paulo também institui ali uma igreja. Começa a levar a palavra lá na cidade de Éfeso. Mas olha só, Paulo recebe cartas de uma família, cujo nome de uma das famílias é Chloe. Ele manda uma mensagem para Paulo e diz assim: Paulo, é o seguinte, Paulo, você estabeleceu a igreja aqui em Corinto, mas é o seguinte, o bicho está pegando aqui, o negócio está feio aqui na nossa igreja. Paulo, você saiu, e agora a igreja começou a viver tempos difíceis dentro da nossa igreja. Eles estão todos divididos. Olha só o que aconteceu quando Paulo sai daquela igreja. Ele recebe cartas. Olha os problemas que tiveram dentro da igreja. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Vamos ler um pouquinho para você entender onde eu quero chegar. Primeiro Coríntios, o capítulo 10, e o capítulo 10, não, irmãos, é capítulo 1, versículo 10. Confundi aqui. Olha o que aconteceu com a igreja quando Paulo sai. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento, em num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, de que há divisões entre vocês. Então Paulo sai da igreja de Coríntios, e ele vai para Éfeso, e aí começa uma divisão dentro da igreja, uma panelinha dentro da igreja. É um grupinho conversando aqui, e as pessoas chegam, os visitantes chegavam na igreja, e aí eles passavam sem serem percebidos, porque havia divisões dentro da igreja. Os ricos tomaram um lugar na igreja, um lugar de honra. Os pobres eram deixados de lado. Então havia essa divisão dentro da igreja. Então Paulo sai e ele começa a receber essas notícias. Eles já perderam a referência que eles tinham. Olha outra coisa que aconteceu. O versículo 10 e o versículo 11 diz assim. Não, nós já lemos esse. Versículo 12. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto a Crispo e exceto a Gaio. Uma igreja dividida em pelo menos 4 segmentos. Uns diziam que seguiam Apolo, outros seguiam a Paulo, outros a Cefas, que era Pedro, e a outros a Jesus Cristo. Uma igreja dividida, uma igreja que não conseguia se alinhar em nada, porque quando há ministérios divididos dentro da igreja, quando não há unidade dentro da igreja, dificilmente Deus consegue fazer algo. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto.
E Paulo, preocupado com essa situação, Paulo então envia essas cartas, para que o povo daquela igreja começasse a entender, que eles precisavam entender que só existia um Deus, que só existia um Senhor, que era Jesus Cristo. E que Paulo era somente um instrumento e uma ferramenta nas mãos de Deus. Então estava acontecendo essas divisões dentro da igreja. No capítulo 10 de 1ª carta aos Coríntios, vai lá. Olha outra coisa que havia dentro da igreja, a idolatria, versículo 14, versículo 15. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estão dizendo. Olha outra coisa que estava vendo na igreja de Coríntios, quando Paulo sai de lá, a idolatria tomou conta daquele lugar. A idolatria, às vezes nós associamos a uma imagem de escultura, mas a idolatria, ela está relacionada à cobiça também. Por que ela está relacionada à cobiça? Porque a idolatria, ela trai algo para nosso benefício. Tudo aquilo que é atraído para o seu benefício, acaba se tornando uma idolatria. O povo, quando estava no deserto, Moisés sobe lá para receber as orientações do Senhor. Eles vão e fazem um bezerro de ouro, ou seja, para eles começarem a adorar aquele Deus, mas para o próprio benefício, para que aquele Deus possa fazer algo na vida deles. Quando você vai nesses países onde há muitos deuses, você pode ver, se eles adoram um tipo de Deus, é para o benefício deles, ou seja, o Deus da chuva. Quando adoram Deus, um santo casamenteiro, o que? É algo benéfico para a vida de cada pessoa. Então a idolatria, ela está relacionada com a cobiça. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida de alguém, acaba se tornando uma idolatria. Então isso tomou conta da igreja. A igreja estava ficando uma igreja idólatra. Olha outra coisa que estava acontecendo na igreja. Olha o versículo 10. De 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, volta um pouquinho, a palavra diz assim, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Algumas traduções vão dizer assim, e não murmureis, como alguns deles murmuraram. Havia murmuração dentro da igreja. A igreja de Corinto começou a ser uma igreja que murmurava, uma igreja que reclamava de todas as coisas, um povo que não se contentava com aquilo que Deus estava dando para eles, um povo que não conseguia se firmar, mas sempre eles reclamavam, assim como o povo do deserto sempre reclamava e murmurava. Aquela igreja de Corinto estava desse jeito, uma igreja que murmurava, uma igreja que não conseguia fechar a sua boca para coisas que não provêm de Deus. Então esse era um problema que estava chegando na igreja de Corinto. Olha outra coisa, para você entender. Pensavam somente em si mesmos. Olha o versículo 24, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, a palavra diz assim, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então a igreja de Corinto era uma igreja pura. Quando Paulo sai de lá, era uma igreja que estava assim, as pessoas podiam beber da água, as pessoas podiam olhar para aquela igreja e dizer assim, eu posso seguir ela. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A idolatria começou a entrar naquela igreja. A imoralidade sexual começou a entrar naquela igreja. As murmurações começaram a entrar naquela igreja. A inveja começou a entrar naquela igreja. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Tomara que não vou longe não. Alguém que está com sede aqui? Assim se tornou a igreja de Corinto. Por que a igreja de Corinto se tornou assim? Porque ela perdeu uma referência. Paulo estava lá, mas Paulo sai daquela cidade, e aquele povo perdeu a referência de um homem de Deus. Aquele povo deixou de olhar para um homem que realmente seguia Jesus, e eles começaram a focar em outras coisas.
Agora eu faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite: por que que nós precisamos ser uma referência? Por que que nós precisamos imitar a Jesus? Sabe por quê? Repita assim comigo: para que eu possa ser uma referência na vida de outras pessoas. O que é uma referência? Duas coisas, quero que você entenda. Primeiro, referência é um modelo, um exemplo. Aquele médico é uma referência na área em que ele atua, ou seja, é um modelo, um padrão a ser seguido. Outra coisa a respeito de referência: referência é um ponto onde você vai indicar o local onde você quer que a pessoa te encontre. Quando eles ligam aqui na nossa igreja, eles perguntam assim: me fale um ponto de referência para que nós possamos te encontrar. Daí eu digo assim: ela fica do lado da APP, Associação dos Professores do Paraná. Então eles têm um ponto de referência. Então você precisa ser uma referência, por quê? Porque você precisa ser um ponto onde as pessoas, quando se achegarem a você, elas vão se achegar mais perto de Cristo. Por isso que nós precisamos ser imitadores de Jesus, uma referência. Porque quando eles verem você uma referência, eles vão conseguir chegar até Jesus. Eles vão olhar para você e vão dizer assim: olha, eu estou olhando para a vida da Maria, e eu estou chegando até Jesus, porque ela é a minha referência, ela é o lugar onde eu posso chegar mais próximo de Jesus. Irmãos, é por isso que Deus está levantando você nessa noite, para que você possa ser uma referência, uma pessoa que imita Jesus, e que eles possam olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual àquela pessoa, porque ela reflete a glória de Deus na vida dela. A igreja de Corinto perdeu uma referência, irmãos. Paulo sai dali, eles perderam uma referência. Eu queria que você lesse comigo lá, uma carta, na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 em diante. Vai lá comigo, Filipenses capítulo 4, verso 2 em diante. A palavra diz assim, ó: o que eu rogo a Evode e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Versículo 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o que Paulo está dizendo: ei, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para as minhas práticas, olhe para a minha forma de falar, olhe para a minha forma de agir, olhe para as minhas atitudes diante das pessoas, olhe para o meu coração, olhe para a minha mente, olhe para o meu falar, ouça as minhas palavras, cumpra tudo que eu estou falando, coloque tudo em prática, e Deus estará com vocês. Olha as palavras deste homem. Será que você poderia ser este homem? Será que você poderia ser esta mulher? Irmãos, quando alguém, ele caminha com Jesus, quando alguém anda com Jesus, até quando ele vai negar Jesus, ele não consegue, porque é muito forte, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Olha lá em Mateus capítulo 26, do versículo 69 a 75, olha para você ver, quando uma pessoa, ela caminha com Jesus, ela não consegue esconder a glória de Jesus na vida dela. Versículo 69 em diante, a palavra diz assim, ó: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Foram 3 situações de Pedro. Uma, ele estava sentado no pátio,
Versículo 70, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Olha o versículo 71, ele sai agora do lugar onde ele estava, ele vai caminhando em direção à porta. A palavra diz assim: depois saiu em direção à porta. Ou seja, Pedro deve ter saído talvez andando ou correndo, não sei, a Bíblia não dá detalhe, mas a Bíblia diz assim: onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. 72, e ele jurando negou outra vez: não conheço esse homem. Olha o versículo 73, pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. 3 situações. Pedro está em um lugar, ele levanta, ele sai correndo, ele sai andando e vai a uma porta. Depois ele se levanta, ele sai dessa porta e vai para um outro lugar. Mas 3 pessoas, 3 mulheres diferentes chegam até Pedro e dizem: ei, você estava com Jesus, ei, você caminhava com esse Jesus. Irmãos, quando alguém segue a Jesus, quando alguém ele tem Jesus no coração, ainda que ele negue a Jesus, as pessoas vão dizer assim: por mais que você está negando, você é um deles. Por mais que você queira negar lá fora, que você não serve a Jesus, as pessoas estão olhando para você e dizendo assim: por mais que você diga que não vá na igreja, mas você é parecido com ele, ei, você é semelhante a esse Jesus. Irmãos, mas infelizmente, alguém disse assim: pregue em todo tempo, evangelize em todo tempo, se necessário, fale. Daí você fala assim: ah, mas tem que pregar, porque o evangelho a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente hoje, tem pessoas lá fora, que se elas forem pregar o evangelho, se elas falarem que servem a Jesus, as suas atitudes serão totalmente o contrário daquilo que elas estão falando. Então é melhor que elas fiquem quietas, porque se elas falarem que estão servindo a Jesus, elas podem acabar com uma vida. As suas atitudes precisam falar muito mais alto que as suas palavras. Quando você fala que ama alguém, as suas atitudes elas precisam ser muito mais fortes daquilo que você está falando. Quando você fala que ama Jesus, as suas atitudes elas precisam falar muito mais alto daquilo que você está dizendo em palavras. Pedro quis dizer em palavras: olha, eu não conheço esse Jesus, mas as atitudes de Pedro imitava tanto Jesus que todo mundo falava: você andava com ele, você é um deles. Ainda que você fale que você não conhece ele, mas a tua fala te denuncia, os teus gestos te denunciam, a tua forma de andar te denuncia, não tem como você esconder. Irmãos, nós precisamos ser assim, irmãos. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando, irmãos. A cidade de Corinto perdeu uma referência. Paulo sai daquela cidade, eles já não tinham mais para quem olhar. Paulo estava ali, ele ministrava a palavra, ele acompanhava aquelas pessoas. Olha, irmãos, Paulo ele vai dar muitos e muitos textos com relação a isso. Vai lá em Filipenses 2:5. A Bíblia vai falar com você. Não sei se os irmãos estão colocando ali. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Coloca lá para mim lá, 1 Pedro 2:21. Primeira carta de Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Vai lá, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9. Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Capítulo 3, verso 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. É um homem dizendo assim:
Sabe o que Paulo está dizendo para nós, irmãos? Se esforcem para vocês serem pessoas parecidas com Jesus, para que quando as pessoas lá fora olharem para vocês, eles possam não enxergar apenas o João, o Marcelo, a Juliana, mas para que quando eles olhem para vocês, eles possam enxergar Jesus. Por isso que Paulo está dando essa recomendação para a igreja, irmãos. Paulo entendia que um povo precisa de uma referência. As pessoas lá fora, elas não estão procurando igrejas grandes, elas não estão procurando estádios lotados. A igreja lá fora não está procurando megas eventos. Sabe o que a igreja está procurando? Uma referência de pessoa que ela possa dizer assim: aquele lá serve a Jesus, aquele lá, ele imita Jesus, aquele jovem naquela escola, ele sim é um verdadeiro adorador, ele sim é uma pessoa que eu posso dizer, ele é filho de Deus, eu quero seguir os passos dele, porque eu sei que seguindo os passos dele, eu estarei indo em direção ao Pai, eu estarei indo em direção a Jesus. Deus quer procurar em você nessa noite uma referência, irmão. Ele quer procurar em você nessa noite alguém que Ele possa contar e dizer assim: olha, filho, eu estou confiando a minha obra em tuas mãos, para que você possa fazer a diferença onde você estiver. Agora você pensa assim comigo, você diz assim: como que eu vou conseguir fazer isso? É muito difícil imitar a Jesus, Ele era demais. Jesus, Ele foi um homem que dificilmente eu vou conseguir ser igual a Ele. Sabe qual exemplo que nós vamos pegar para saber como nós nos tornaremos imitadores de Jesus? Sabe quem? O próprio Paulo. O próprio Paulo é um exemplo para mim e para você, disse como deve ser alguém que imita Jesus. Vai lá em Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Irmãos, para você que às vezes não conhece muito da Bíblia, esse Saulo é o mesmo Paulo que está dizendo para nós hoje: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que ele fala, olha o que a palavra que Lucas está falando a respeito desse Paulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Vai lá para o versículo 14, a palavra diz assim: ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 40 e o 41. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: não, volta para o versículo 20, irmãos, senão vocês vão confundir aqui. Versículo 20.
Eu quero ler só o final para você entender como nós nos tornarmos imitadores de Jesus, pegando Paulo como nosso exemplo. No versículo 17: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Repita assim comigo: ser cheio do Espírito Santo. Está fraco, irmãos. Agora diga assim então: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir o versículo 17, irmãos. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, ainda Saulo, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, a única forma de você ser um imitador de Jesus, a única forma de você se tornar uma referência para as pessoas, é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você acha, jovem, que você vai conseguir abandonar o seu pecado? Você acha, jovem, que você vai conseguir parar de mentir? Você acha, jovem, você adolescente que fica com todos na escola? Ei, jovem, você que mente para o seu pai. Ei, jovem, você que cola na prova. Ei, você que está aqui hoje, que não consegue deixar alguns pecados na tua vida. Ei, jovem, você que não consegue sair do Facebook, do Instagram, você perde todo o seu tempo. Sabe como que você vai conseguir sair disso? Sabe quando que você vai conseguir ser um imitador de Jesus na escola? Sabe quando que você vai conseguir ser uma referência lá no teu trabalho? É quando você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo respirava ameaças contra a igreja de Jesus, mas Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Agora ele respirava para conseguir ganhar pessoas para Jesus. Agora ele respirava almas. Paulo respirava almas, porque agora ele estava cheio do poder de Deus. Está difícil a tua vida, irmão? Seja cheio do poder de Deus. Não está conseguindo orar? Seja cheio do poder de Deus. Busque força no Espírito Santo. Não está conseguindo pregar o Evangelho na tua escola? Seja cheio do poder do Espírito Santo nessa noite. Não está conseguindo abandonar alguns pecados na tua vida? Deus está dizendo para você hoje: seja cheio do poder do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Só assim que Paulo consegue ser um imitador. Se Paulo não tem esse encontro com Jesus, se Paulo ele não tem as suas escamas de seus olhos arrancadas, Paulo nunca seria um imitador de Jesus. Nessa noite o Espírito Santo está chamando você, jovem, você adolescente, você adulto, você casal que está aqui nessa noite. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: ei, talvez você tenha tentado me imitar lá fora, mas não tem conseguido ser uma referência. Hoje eu quero te encher do poder do meu Espírito Santo, e por onde você estiver, você vai ser uma referência em nome de Jesus. Olha Efésios 5,18, o mesmo Paulo, ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho vivido os dias em que o Senhor tem ministrado assim no meu coração. A igreja do Senhor, ela só vai ser diferente, irmãos. A sua adoração só vai ser diferente. A sua vida só vai ser diferente. O seu desânimo, a sua tristeza, o seu medo, a sua ansiedade, ela só vai ser diferente quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, a palavra vai dizer que aqueles homens, antes
antes de serem cheios do Espírito Santo, eles eram homens medrosos, homens incapazes de cumprir o Evangelho, homens que não conseguiam glorificar a Deus com a sua vida. Mas a partir do verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a toda a multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda não são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. No versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. O versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, essa é a necessidade nossa, essa é a sua necessidade. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, por que hoje muitas pessoas têm enfraquecido a sua fé? Por que muitas pessoas hoje têm abandonado a sua fé? Por que muitas pessoas hoje não têm conseguido cumprir o seu chamado, cumprir o chamado que Deus tem para a tua vida? Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós ficamos tentando em muitos lugares, vai em uma igreja, vai em outra igreja, vai em um congresso, vai em uma convenção, vai nisso e vai naquilo, faz curso daqui, faz curso de lá. Irmãos, tem algo que é fácil para você. Se alguém conseguir um pouco de água para mim, fazendo um favor. As pessoas estão procurando em muitos e muitos lugares. As pessoas têm procurado tantas técnicas para a sua vida, para tentar transformar a situação que você está hoje. Muitas e muitas pessoas estão procurando coisas para preencher o vazio que está no coração. Muitas pessoas têm preenchido a sua vida com casas. Muitas pessoas têm preenchido a sua vida com carros. Muitas pessoas têm preenchido a sua vida com o dinheiro, com os prazeres dessa terra. E aí você entra na igreja e fala assim: ei, eu não consigo mais, eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo mais entender a palavra. Eu saio da igreja, eu chego em casa, ainda continuo o mesmo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa semana o Espírito Santo me incomodou, porque eu tenho atendido muitas e muitas pessoas, e sempre elas falam as mesmas coisas. E sabe o que eu estou entendendo? Muitas delas, elas se frustraram em alguma coisa, elas vêm para um novo recomeço, mas as provações dessa terra fazem elas voltarem a se frustrarem na mesma coisa que fizeram elas pararem. Então elas dão uma volta e se frustram na mesma coisa. E o Espírito Santo me incomodava dizendo assim: eles precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus.
Quando o poder de Deus estiver sobre a tua vida, irmãos, pode vir o que for sobre a tua vida, pode vir luta, pode vir provação, pode vir aflições, dias ruins, falta de emprego, falta de oportunidade lá fora, mas você cheio do Espírito Santo, ninguém vai te parar. Você vai ser um vencedor, você vai conseguir alcançar grandes coisas em Deus. Não vai ser mais os problemas que vão te parar, nada vai te parar, mas Deus vai te usar de uma forma grandiosa. Deus vai te usar na tua escola, ainda que você esteja abatido por dentro, mas Espírito Santo é maior do que tudo na tua vida, e você vai conseguir vencer. Você não vai parar, ainda que esteja difícil, ainda que a tempestade esteja difícil na tua vida, mas a unção do Espírito Santo, ele é maior do que todas essas coisas na tua vida, e isso vai te fazer triunfar, isso vai te fazer vencer, isso vai te fazer continuar, e não vai fazer você parar em momento nenhum da tua vida. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aí o inimigo vai olhar para você, irmão, e vai dizer assim, ó: eu não vou fazer nada com esse moleque, porque ele é cheio do poder de Deus. Eu não vou fazer nada com essa menina, porque ela é cheia do poder de Deus. Ei, eu não vou nem tentar alguma coisa contra aquela família, porque aquela mulher, aquele homem, ele ora, eles oram, aquele jovem ora, aquela menina ora, então eu não posso nada. Irmão, isso é o Espírito Santo que vai fazer na tua vida. Irmão, muita coisa é só com oração, é com a presença do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse de pé, irmãos. Estou ficando sem voz já. É o Espírito Santo que tira o vazio da pessoa. É o Espírito Santo que tira a falta de paz no casamento. É o Espírito Santo que traz vida ao coração que está triste. É o Espírito Santo que reaviva corações, que renova corações. Irmãos, não tem outra fórmula secreta para você. É você ser cheio dEle. É você buscar a face dEle. Talvez você veja aqui nessa noite e você já pensou em desistir, e você já pensou em parar, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo te trouxe a este lugar, porque Ele quer te derramar nessa noite uma porção nova da presença dEle, da unção dEle. Ele quer te renovar aqui nessa noite. Ele quer te usar. Talvez você já foi muito usado nas mãos dEle, e hoje a chama se apagou, e hoje você não é mais usado, e você fica dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais forças para isso. Hoje Ele quer derramar sobre a tua vida, irmãos. Eu quero chamar você, eu quero convidar você que quer ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu vou pedir para os irmãos, se puder me ajudar a tirar essa mesa daqui.